Existe um versículo extremamente poderoso que atravessou os tempos. Este ensinamento, intimamente ligado a Jesus, transformou a vida de milhões de pessoas, mas não é encontrado na Bíblia tradicional que conhecemos. Este versículo esteve oculto por mais de 1000 anos, até que chegou o momento que Deus designou para ser encontrado. A Bíblia é composta por 66 livros selecionados, mas outros livros foram descartados e ocultados para que não fossem destruídos. Mais de 1000 anos depois, Deus desejou que esses livros fossem descobertos no Egito. Um dia, um pastor estava nas montanhas com suas ovelhas, e uma delas se perdeu. O pastor deixou o rebanho e foi procurar a ovelha em uma caverna profunda. Dentro dessa caverna, ele encontrou algumas ânforas contendo pergaminhos, que hoje conhecemos como textos gnósticos. Entre esses escritos estava uma joia escondida, o Evangelho Perdido de São Tomé. Por que este Evangelho é tão especial? Imagine ter acesso às palavras diretas de Jesus, sem filtros ou interpretações. Este Evangelho é o mais próximo da verdadeira palavra de Jesus, tornando-se um guia inestimável para compreender e aplicar os ensinamentos de Cristo de forma autêntica. Este versículo transformou a vida de milhões, pois revela os 3 principais ensinamentos de Jesus para a plena compreensão do cristianismo. Nas primeiras palavras deste Evangelho, Jesus nos dá um aviso: em quem encontrar o significado dessas palavras não provará a morte. Por que São Tomé começa com essa frase? Este versículo pode ser traduzido como: em quem entender essas palavras encontrará a chave da eternidade. Jesus usa a palavra em morte. O que é a morte? Esta frase nos convida a uma reflexão profunda sobre a vida e a morte. Para muitos, é o fim da existência física. Mas Jesus nos diz que existe vida além desta existência física. Compreender essas palavras pode nos permitir viver uma vida tão plena e significativa que transcenda esta existência terrena. Jesus sugere que a verdadeira compreensão de suas palavras pode nos libertar da estagnação, oferecendo-nos uma vida cheia de propósito e realização. O segundo versículo continua: enquanto ele se encontrar perturbado, e quando estiver perturbado, ele se maravilhará e reinará sobre o todo. Este versículo nos leva a descobrir uma verdade que transformará nossas vidas. Sentir-se perturbado é um sinal de que estamos prestes a experimentar uma mudança profunda. Permitir-se sentir essa perturbação é o início de uma transformação profunda. Finalmente, o versículo promete que, ao se maravilhar, você reinará sobre o todo. Isso significa alcançar um nível de compreensão e controle sobre sua vida que antes parecia impossível. Cada descoberta nos leva um passo mais perto de nosso verdadeiro poder. O terceiro versículo é o mais poderoso de todos e começa assim: e Jesus disse que se aqueles que te guiam disserem: olha, o reino está no céu, então os pássaros do céu te precederão. Se disserem que está no mar, então os peixes te precederão. Antes, o reino está dentro de você e fora de você. Esta é a verdadeira explicação do reino dos céus. Jesus nos diz claramente que o reino não está no céu ou no mar, mas dentro de nós e ao nosso redor. Ele alerta que a verdadeira orientação está dentro de nós. Este versículo nos convida a uma reflexão profunda sobre onde buscamos o reino de Deus e como o autoconhecimento nos liberta e nos transforma. Jesus nos adverte a não procurar o reino em lugares externos, pois a divindade está dentro de nós. Em Lucas 17, Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não é um evento futuro nem um lugar distante. Ele está presente aqui e agora, espalhado sobre a terra. Em Mateus 5, Jesus diz: em bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração nos permite ver Deus e reconhecer seu reino em nossas vidas diárias. Pense em como você buscou respostas fora de si mesmo. Quantas vezes se sentiu perdido procurando no lugar errado? As respostas que você procura já estão dentro de você. Ele responde, e não virá com expectativa. Não dirão: ei, aqui está ou ali está. Mas o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Muitas vezes, procuramos grandes sinais e eventos espetaculares para indicar a chegada do reino de Deus. Contudo, Jesus revela que o reino do Pai já está presente na terra, mas os homens não o veem. Jesus nos convida a ver o reino de Deus no ordinário. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus ensina a orar: e venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta oração nos lembra que o reino de Deus se manifesta na terra quando vivemos de acordo com a vontade divina. Reflita sobre a sabedoria que reside dentro de você. Quantas vezes você teve uma intuição, um sentimento interior de que sabia a verdade? Este é o reino do qual Jesus fala. Ao reconhecer e confiar nessa sabedoria interior, você se conecta com uma fonte infinita de conhecimento e poder. Jesus disse: e o reino é como um homem que escondeu um tesouro em seu campo sem saber. Quando morreu,
Deixou a terra como herança para seu filho, que também não sabia de nada. Ele pegou o campo e vendeu. O comprador, cavando, encontrou o tesouro e começou a emprestar dinheiro com juros a quem precisava. Este versículo nos convida a refletir sobre a riqueza e o potencial escondidos dentro de nós. Muitas vezes, vivemos nossas vidas sem reconhecer nosso próprio valor e potencial. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, somos informados de que meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento sobre nós mesmos e nossas habilidades pode nos levar a desperdiçar oportunidades e viver vidas insatisfeitas. Estes versículos nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos para encontrar o reino de Deus. Esta verdade poderosa pode transformar sua vida se você se permitir vivenciá-la. Jesus nos ensina que, conhecendo a nós mesmos, seremos conhecidos. Isso significa que nossa verdadeira essência será reconhecida, não só por nós mesmos, mas também pelo universo e por Deus. Você já parou para se perguntar quem realmente é? Jesus nos diz que o verdadeiro conhecimento de si mesmo nos leva a uma compreensão mais profunda de nossa conexão com o divino. Em João 8, Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Saber a verdade sobre nós mesmos nos liberta das ilusões e limitações que nos mantêm presos. Reflita sobre a jornada do autoconhecimento. Quantas vezes você procurou respostas fora de si mesmo quando, na realidade, todas as respostas estão dentro? Ao se conhecer, você descobre seu verdadeiro propósito e potencial. Compreender a si mesmo também ajuda a entender melhor os outros e seu lugar no mundo. Jesus também avisa que, se não nos conhecemos, estamos imersos na pobreza, e somos a própria pobreza. Esta pobreza não é apenas material, mas também espiritual e emocional. Já se sentiu vazio, perdido, sem direção? A ignorância sobre nossa verdadeira identidade nos deixa vulneráveis e sem rumo. Conhecendo a verdade, nos libertamos da ignorância e vemos o mundo com clareza. Jesus nos convida a conhecer a verdade que nos libertará e a reconhecer o reino de Deus dentro de nós. Este autoconhecimento é a chave para viver uma vida plena e significativa. Embarcando nesta jornada interna, nos libertamos do medo, da ignorância e das limitações, e experimentamos uma transformação pessoal que nos leva a viver com empoderamento, paz e amor. Jesus diz que não há nada escondido que não se manifeste mais cedo ou mais tarde. A verdade é revelada. As recompensas são imensas à medida que você se conhece. Você se conecta com o Pai vivo, com o divino que reside em você. Este conhecimento transformador não só nos liberta, mas também nos capacita a tomar decisões alinhadas com nosso verdadeiro eu. Jesus nos convida a conhecer a verdade que nos libertará e a reconhecer o reino de Deus dentro de nós. Este autoconhecimento é a chave para viver uma vida plena e significativa. Ao embarcarmos nesta jornada interna, nos libertamos do medo, da ignorância e das limitações, e experimentamos uma transformação pessoal que nos leva a viver com poder, paz e amor. Obrigado por ter ficado até o final. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo, compartilhe esse vídeo para alcançar e poder ajudar mais pessoas.